Se você acessar a fossa, essa teia global, nesses pontos, como Jimmy Savile e Epstein, então você pode entrar no grande círculo e realmente entender o que está acontecendo. Ela foi condenada, está na prisão e sabe onde os corpos estão enterrados, simbolicamente e literalmente. Então você tem um problema, sabe? Ele está fora do jogo, mas ela não está. Príncipe Charles fica enojado com ele até que o afastam. Não podemos mais protegê-lo ou tudo virá à tona. É isso que estão tentando proteger. Protetor André. E então, uma das coisas que você encontra nas lojas maçônicas, especialmente em Londres e na Polícia Metropolitana, é que policiais importantes são membros dessas lojas maçônicas. E, portanto, eles farão o que puderem para servir aos interesses que a loja deseja que eles sirvam. E, claro, só como um parêntese, mas é um ponto importante, você tem criminosos na mesma loja e assim acontece. Isso veio à tona de tempos em tempos ao longo das décadas. Você tem policiais na loja que estão protegendo outros maçons na loja que são criminosos. Quero dizer, tudo isso é um poço de sujeira. Mas como eu disse, primeiro de tudo, a realeza está destinada a acabar porque faz parte da transformação. Mas eles vão protegê-lo o máximo que puderem até que isso ameace a própria teia e então ele será descartado. Ele vai ser deixado de lado. Trump é controlado por essas pessoas e, como eu disse, a fanfarronice meio que é uma espécie de distração. Ah, ninguém diz ao Trump o que fazer. Ah, dizem sim, dizem o tempo todo. De todos os pesquisadores de conspiração, foi David Icke quem mais me despertou. Eu me afastei ao longo dos anos. E depois de ler o roteiro e ler o livro anterior a esse, sinceramente, com toda a besteira que eu absorvi desses chamados comentaristas alternativos, David restaurou completamente minha crença de que todos eles estão nisso. Pessoal, e nós temos esse documento de 3 milhões libere a edição genética de bebês. Mandelson e Epstein discutindo vídeos de tortura, acusações contra Bush Babies sendo mortos, meninas menores de idade sendo violentadas em grupo e por aí vai. É uma completa confirmação do trabalho do David. Então, nós te saudamos, cara. Quero dizer, desde que isso saiu, você deve ter pensado, bem, eu avisei. Sim, isso levou muito tempo. E acho que o motivo de ter levado tanto tempo é esse. A raça humana, do berço ao túmulo, é programada para ter um senso de normalidade, então o normal pode mudar conforme você passa pelas épocas e gerações. Mas ainda assim sempre existe um normal, e esse normal nunca chegou perto de abranger. O fato de que o nível de mal puro e sem diluição por trás da manipulação da sociedade humana inclui coisas do tipo que você acabou de descrever é simplesmente demais, porque, sabe, eu já disse isso tantas vezes ao longo dos anos. Uma das maiores formas de controle mental, que na verdade é controle de percepção, é apertar o máximo que você puder o senso do que é possível entre a população. Porque então, o que você está fazendo, que está muito além do possível ou do que é percebido como possível, é descartado com um aceno de mão pela população. Quando alguém diz, na verdade é isso que acontece, ah não, isso é exagero demais, exagero em relação a quê? Bem, é exagerado demais para o meu senso do possível, para o meu senso do normal.
Então, não me surpreende que tenha levado tanto tempo para chegarmos a um ponto em que isso possa ser compreendido. E, sabe, as pessoas me disseram isso ao longo dos anos. Sabe, quando você falou sobre essas coisas de entidades de outras dimensões e todas essas coisas e toda essa questão humana, você não percebeu que as pessoas iam rir de você? Sabe? E eu fico pensando, sabe, eu realmente já tinha pensado nisso, que elas fariam isso. Mas a questão é que, se o que você está dizendo tem validade, em algum momento isso vai ser comprovado. E pode levar muito tempo, mas eventualmente será. Porque a verdade, no final, realmente tem o hábito de vir à tona. E é isso que estamos vendo. Mas mesmo agora, no nível dos arquivos de Epstein, etc. Ainda estamos longe de chegar ao fundo do buraco do coelho. Sim, então estou no capítulo 22 do roteiro, pessoal, e eu recomendo que vocês ouçam o áudio, mas ele mesmo narrou. Todos os links do David estão na descrição. E você sabe, Trump entrou, sua antiga administração entrou dizendo que iam liberar os arquivos, que iam apoiar os sobreviventes. Eles entraram e fizeram exatamente o oposto. Quero dizer, ainda tem gente dizendo que Trump está jogando xadrez 5D com os Illuminati, que ele é um cara bom, que ele só está fazendo esses movimentos. Sabe, o que você diz para essas pessoas, David? Bem, eu digo que ele deve estar jogando xadrez 5455D. Então, a questão é que eu já disse tantas vezes ao longo dos anos, conheça o resultado e você verá a jornada. Se você não sabe qual é o resultado planejado, para onde a humanidade está sendo levada, então tudo parece aleatório. Parece ser inexplicável e apenas eventos aleatórios acontecendo. Mas uma vez que você percebe para onde estamos sendo levados, você sabe qual é o resultado planejado. Então, de repente, o que parecia aleatório fica muito claro como degraus para esse resultado. E uma das coisas que você percebe, bem, eu percebi há muito tempo atrás, é que as pessoas que aparentemente estão no poder político são apenas fantoches. Eu já disse, sabe, mesmo no nível de Bill Gates, Klaus Schwab, todas essas pessoas, se você pode vê-los, eles são fantoches. Não me importo com o quão ricos dizem que são, incluindo Elon Musk, Jeff Bezos e outros. Eu não me importo com o quão ricos eles são ou dizem ser. Se você pode vê-los, eles são fantoches. E o verdadeiro poder não se exibe em público, ele se esconde nas sombras, ele não quer que você saiba que existe. Porque aí você vai pensar que as pessoas que têm os títulos de poder são as que estão no comando. Mas não estão. Então, sabe, as pessoas falam sobre a presidência dos Estados Unidos e primeiros ministros da Grã-Bretanha são apenas fantoches. Então você tem isso, essa motivação, essa direção para uma distopia cada vez maior. Que isso, o que eu chamo de culto global, vem sendo orquestrado ao longo de uma quantidade enorme do que chamamos e percebemos como tempo de qualquer forma. E então, quando pessoas entram como Trump e outras pessoas, vêm para apoiá-los, como Musk, e você tem pessoas como Biden, Obama e os Bush, etc. Você sabe que a direção está planejada para seguir do mesmo jeito. Então, não importa o que eles te dizem, porque eles vão te dizer o que você quer ouvir, porque é bem simples. Você tem uma base natural de apoio e isso é os Bidens e os Obamas, que são a chamada esquerda ou os progressistas. E a direita tem sua base natural de apoio, que ficou conhecida com Trump como o MAGA. E aí você está lutando por aquele grupo do meio que vai te fazer passar da linha. Então, se você vai conseguir que seus magás e seus progressistas te apoiem,
essa é a base que você realmente precisa. Se você quiser ter algum tipo de sucesso político, então você tem que dizer a eles o que eles querem ouvir. E, curiosamente, Sean Atwood, isso vai surpreender muita gente. O que você quer ouvir não é necessariamente o que eles planejam fazer, certo? Então, quando Trump apareceu em cena em 2015, 2016, quando ele anunciou que ia concorrer à presidência, eu disse imediatamente: esse cara é uma fraude, um vigarista colocado ali para fazer um trabalho. E ele estava enfrentando, quase 20 pessoas, inicialmente, que estavam se candidatando à indicação republicana para presidente em 2016. E eu estou assistindo isso e estou vendo ele se destacar e ele está chegando cada vez mais perto e então, eventualmente, ele é escolhido. E eu estou assistindo isso e pensando, esse cara realmente tem um plano para ser presidente? Porque do jeito que todas essas pessoas simplesmente desapareceram e deixaram ele sozinho para se tornar o candidato republicano. Tem algo acontecendo aqui e eu acho que ele vai ser presidente. E ele estava contra Hillary Clinton, claro, e ele se tornou presidente. E uma das coisas que eu estava destacando é que por causa do histórico dele. E se você olhar para o histórico do pai dele, o histórico dele, as conexões dele com a máfia ultracionista, etc., em Nova York e por aí vai. Roy Cohn e esse advogado psicopata que foi seu mentor. E então, você vê que o pai dele tinha grandes conexões com Benjamin Netanyahu, e Netanyahu que estava na América. E você percebe que esse cara está ligado a isso? Israel, parte do culto, e que ele vai dar a eles tudo o que quiserem, ou, basicamente, tudo o que ele conseguir. E então ele entrou e fez basicamente isso mesmo. Ele deu a eles a transformação da embaixada americana e a mudança de Tel Aviv para Jerusalém. O que foi uma afronta fantástica, não apenas simbólica, mas literal aos palestinos. Ele deu apoio para que eles tomassem posse e considerassem como parte de Israel. As colinas de Golã. Existe até um lugar, uma localidade com o nome dele, lá por causa disso, e claro, as colinas de Golã faziam parte da Síria. E então, quando ele chegou dessa vez, e a menos que eles mudem completamente todo o sistema e deem a ele um terceiro mandato, não tenho certeza se ele estará por aí para um terceiro mandato, mas, enfim. Mas a menos que eles façam isso, é disso que ele está falando. Vai ser um verdadeiro desafio fazer isso, mas ele não tem outra eleição para vencer. Então, quando ele está entrando dessa vez, e eu pensei que ele não tem outra eleição para vencer, esse cara vai realmente se empenhar, ou o culto vai se empenhar através dele. Ele está apenas assinando as ordens executivas, assim como Biden fazia. E alguém acha que Biden estava comandando a América durante os anos Biden? Claro que não, e Trump também não está de verdade. Ele é um testa de ferro, e sua fanfarronice é uma grande cortina de fumaça para o fato de que ele é controlado, órgão. Junte-se ao podcast Mensagem do Patrocinador Babel. Por que queremos aprender um novo idioma? Não se trata de decorar gramática, mas de falar com pessoas reais. Babel te leva rápido até lá. Eu queria ter isso. Antes de eu ir para o Arizona com muitos mexicanos falantes de espanhol, eu conversava com eles. Mas agora que tenho o Babel, estou aprendendo muito mais. Aqui vai um exemplo. Esse é Antônio Lopes. Veja, você vai ver. Sou Antônio Lopes. Aprender com o Babel é avançar aos poucos e conquistar grandes resultados, sentindo seu progresso.
As lições são curtas e encaixam-se facilmente na rotina diária e são fáceis de lembrar, como percebo no aplicativo. Babel entende que conexões reais são essenciais para aprender idiomas e só 10 minutos diários já trazem resultados. Os cursos são desenvolvidos por mais de 200 especialistas em idiomas, pessoas de verdade, para te ensinar palavras e frases relevantes que você realmente vai usar. É legal quando você está por aí e pode conversar com uma pessoa que fala espanhol no idioma dela. Eles têm mais de 25 milhões de assinantes no mundo todo, com 14 idiomas para escolher. Todo curso tem garantia de devolução em 20 dias e uma oferta especial por tempo limitado para nossos espectadores. Agora mesmo você pode conseguir até 60% de desconto na sua assinatura da Babel em babel.com/chan, 60% de desconto em babel.com/chan, soletra babbel.com/chan. Regras e restrições podem ser aplicadas. O link está na descrição se você estiver assistindo no YouTube. Então, desta vez ele entrou. E o que eu disse antes dele assumir o cargo foram duas coisas. A primeira, ele não vai fazer em grande parte o que prometeu para a base dele que faria. No primeiro mandato, ele precisava manter algum controle sobre o que dizia. Como ele está tentando ganhar outra eleição agora, ele não precisa mais fazer isso e foi exatamente o que aconteceu. Quero dizer, tantas coisas que ele fez e buscou nunca foram sequer mencionadas durante a campanha eleitoral. Mas, o mais importante, eu disse que ele vai facilitar o avanço rápido da fusão homem-IA e da agenda de controle digital por IA. Levou 2 dias depois que ele assumiu o cargo para apresentar esse cara. Larry Ellison e Sam Altman e outro cara que anunciaram esse projeto Stargate de até 500 bilhões de dólares para avançar todo o sistema de controle de IA. E esse mesmo Larry Ellison recebeu a CBS do Trump através da Paramount, que ele teve permissão para comprar. Ele recebeu o TikTok e está no caminho para tentar adquirir a CNN. Então, a mídia está sendo tomada por esse ultracionista Larry Ellison, que é o maior financiador privado das Forças de Defesa de Israel. Forças de Defesa de Israel. E Trump é controlado por essas pessoas. E como eu disse, a fanfarronice meio que é uma espécie de distração. Ninguém diz ao Trump o que fazer. Dizem sim, dizem o tempo todo. E então, o que aconteceu neste ano agora, desde que ele assumiu o cargo pela segunda vez, é que ele não fez o que disse que faria e foi contra muita coisa que disse que faria, incluindo a divulgação dos arquivos de Epstein, que ele resistiu até os ossos dos dedos ficarem brancos. E por outro lado, ele facilitou enormemente, avançou e assinou os documentos para promover essa agenda de controle da IA. E se você se lembra, nesse projeto de lei grande e bonito que ele apresentou, na verdade ele não criou, não é? Quero dizer, ele não lê nada. Aparentemente, ele incluiu nesse projeto que os Estados Unidos da América não podem regulamentar a IA por 10 anos, ou seja, dentro de 10 anos, na verdade, eles querem que esse sistema de controle digital por IA já esteja implementado. De qualquer forma, será tarde demais. E várias pessoas no Capitólio disseram: nós não vamos aceitar isso. Eles não aprovaram, mas ele tenta aprovar agora por outro meio, como eu disse que faria. Então eles querem que toda a regulamentação, todos os freios e contrapesos sobre a agenda da IA desapareçam. E é por isso que, se você olhar para a cerimônia de posse dele com o seu Bezos e o CEO do Google, Zuckerberg Musk, ele colocou esse camarada Musk. David Sacks na Casa Branca no primeiro dia como seu czar de IA e cripto.
E todos eles estão conectados. Musk e David Sacks estão conectados à rede de Peter Thiel e a Palantir. E o que mais você quiser? Então você está vendo o que está acontecendo e é que Trump está facilitando esse avanço massivo e rápido da IA e do controle por IA. E ele está devastando absolutamente todos, exceto os mais extremos dos magas, com o que ele está fazendo e como ele agiu, principalmente em relação aos arquivos de Epstein. Então, o que estou vendo, Sean, é o resquício maga que ainda o apoia. Eles estão dizendo que pessoas como Alex Jones e outros, eles estão dizendo que, existe outra organização. Eu vi surgir, bom, para mim, na verdade, apareceu do nada, talvez sempre tenha estado lá, mas se chama Ação Prometeica, onde eles estão tentando explicar isso. Na verdade, tudo isso que o Trump faz não é o que você pensa. Como você mencionou, é o xadrez 5D e não é besteira. Porque o que eles estão dizendo é que Trump está destruindo o status quo. Sim, mas a questão é por quê? Com qual objetivo? E eles estão dizendo, ele está destruindo o status quo dos globalistas. Bem, os globalistas são esse culto global. Eu falo sobre isso, querem a centralização total do poder global. Mas ele não está desmontando a operação deles, o sistema deles. O que ele está fazendo é desmontar o sistema antigo. Até agora, com suas tarifas e de inúmeras outras maneiras. Para que o novo sistema possa entrar, que é o sistema de controle digital por IA. Então, se você tem um status quo e nada vem para derrubá-lo, para destruí-lo, ele vai continuar lá. Isso vai impedir que qualquer sistema substituto entre. Então, o status quo precisa acabar. E você pode ver esse processo voltando ao que chamamos de história. Então, você tem um processo que pode chamar de destruição criativa. Você começa no A e sabe que vai até o Z. Esse é o seu objetivo, é onde você quer chegar. Mas você não pode ir do A ao Z em um só salto. Você tem que ir em etapas. E essas diferentes etapas são diferentes, o que as pessoas chamam de eras ou épocas da sociedade humana. E à medida que você vai chegando cada vez mais perto do seu objetivo final, do seu Z, essas épocas tendem a ser destruídas criativamente e um novo status quo as substitui cada vez mais rápido. Então, se a gente pegar o início do século XX, isso é muito relevante para o que Trump está fazendo agora. Se a gente pegar o início do século XX, o mundo era de um certo jeito, tinha uma certa configuração, era um certo modo das pessoas viverem suas vidas nos vários países. E os vários países eram o que eram naquela época. Então você introduz algo que é fenomenal. Se você quer transformar algo, isso se chama guerra. Então, se você quer transformar o mundo, você quer uma guerra mundial. Porque aí você está destruindo o status quo globalmente. E você pode substituí-lo por outro que te leva mais perto do seu Z. Então, tivemos a Primeira Guerra Mundial e ela basicamente destruiu o status quo. Depois disso veio a Grande Depressão, que reescreveu o sistema econômico. E fomos direto para a Segunda Guerra Mundial. Isso transformou ainda mais o status quo depois da Primeira Guerra Mundial e da Grande Depressão. E claro, depois da Primeira Guerra Mundial, veio a Segunda Guerra Mundial. Em vez disso, como resultado, você teve a criação das Nações Unidas, um cavalo de Troia para o governo mundial, teve o acordo de Bretton Woods,
a criação do FMI, o Fundo Monetário Internacional, o Banco Mundial e todos esses órgãos centralizados. Isso desde o fim da Segunda Guerra Mundial. Eu nasci em 1952. O que é isso? Uns 7 anos depois que a guerra acabou. Então, na minha vida, até muito recentemente, e ainda agora, até certo ponto, embora esteja sendo desmontado, esse tem sido o sistema que tivemos no mundo. Agora, se você vai transferir isso para cá, eu não consigo expressar o suficiente. A transformação que está sendo planejada do controle humano, se preferir, para o controle da inteligência artificial, que permite que ainda menos pessoas controlem tudo, então o seu sistema atual precisa acabar. E é isso que estamos vendo. Então, sabe, uma das coisas que venho destacando ao longo dos anos é que só porque as pessoas brigam entre si politicamente e parecem estar em oposição umas às outras politicamente. Agora, alguns serão de níveis menores, mais baixos, mas as pessoas-chave, eles, em sua maioria, não serão. Então, o que aconteceu foi Trump tomando decisões e aparentemente sendo contrariado por esse cara. Carney, o primeiro-ministro do Canadá, que foi o chefe do Banco Central do Canadá e depois se tornou o chefe do Banco da Inglaterra. E ele está envolvido em tudo. Esse cara é culto até o DNA. Então isso tem sido encenado no teatro que chamamos de arena pública. Que Trump basicamente está em guerra com Carney. Mas se você se lembra, no último evento do Fórum Econômico Mundial, em Davos, não faz muito tempo, Trump apareceu, convidado pelos globalistas como Larry Fink, chefe do Fórum Econômico Mundial, e da BlackRock, sua vasta operação de investimentos de trilhões de dólares no mundo todo. E ele estava dizendo coisas e meio que pedindo o fim disso e o fim daquilo. E por aí vai. E, sim, Trump está derrubando os globalistas. E então você teve Carney fazendo seu discurso no Fórum Econômico Mundial, na verdade um dia antes de Trump, e o que ele disse? Ele disse que o que está acontecendo não é basicamente um desafio ao sistema atual. É uma ruptura no sistema atual. E ele continuou dizendo que não deveríamos nos preocupar com isso, deveríamos abraçar isso, certo? Então, exatamente, sabe, você tem um braço da seita, um lacaio da seita que está destruindo. É como uma bola de demolição para o sistema atual. E aí você tem todas essas outras pessoas, muito mais inteligentes do que Trump, que estão trazendo esse novo sistema que fará o controle humano, até agora, parecer brincadeira de criança. Por que você acha que Ghislaine Maxwell ainda está viva após o que ocorreu com Jean-Luc Brunel e Epstein? E por que recebeu uma pena branda e talvez até saia mais cedo? Bem, sabe, se você olhar, quero dizer, há muitas pessoas que obviamente acham que Epstein ainda está vivo em algum lugar. Mas se você levar isso ao pé da letra, não deveríamos levar nada ao pé da letra. Mas é o caso aqui. Eles tentaram defendê-lo por muito tempo, tentaram protegê-lo e então chegou a um ponto, principalmente porque esses sobreviventes não aceitaram isso e não desistiram, onde havia um grande perigo no processo judicial que ele teria sido submetido a isso, muita coisa viria à tona. Eles não queriam que viesse à tona, porque você sabe, como venho dizendo ao longo dos anos, esse culto global, essa rede global de sociedades secretas é ferozmente compartimentalizada.
A maioria das pessoas envolvidas nem conhece o quadro geral. Sua fundação, ela foi fundada por motivos que talvez a gente venha a discutir. E então, o que acontece de vez em quando é que você tem diferentes elementos do que é uma rede global. Vem à tona, onde podem ser vistos. Então temos a situação do Epstein. Tivemos casos como o de Dutroux na Bélgica, onde o prenderam, mas protegeram os ricos e famosos da Bélgica de serem pegos. Você teve o caso de North Wales, escândalo que foi encoberto. Você teve o caso do orfanato King Cora, envolvendo o Lord Mountbatten, o confidente da rainha em Belfast. E você teve essas outras coisas. Você tem, é claro, a situação de Jimmy Savile, que novamente se conecta com Lord Mountbatten e o núcleo interno da família real. E então esse culto global diferente, partes dele, diferentes elementos dele, eles vêm à tona de vez em quando. E então a tampa é mantida sobre eles, e o que eles têm tentado fazer é manter a tampa o máximo possível. Sobre essa situação do Epstein, o que aconteceu foi que um número significativo de pessoas disse que não vai aceitar isso, e é por isso que isso ainda está acontecendo. Porque se você se lembra, quando Trump foi questionado durante sua campanha eleitoral, você vai liberar os arquivos Kennedy? Você vai liberar esses arquivos, ou aqueles arquivos? E então ele foi questionado na televisão aberta. Você vai liberar os arquivos do Epstein? E ele disse, sim, bem, isso é um pouco diferente. Porque, sabe, eu não quero basicamente que as pessoas sejam alvo de situações sem ligação com elas, sem terem feito nada. Em outras palavras, ele já estava sinalizando, mesmo antes de ser eleito, que aquilo era diferente. E o motivo pelo qual era diferente era porque eu chamei a situação do Jimmy Savile na Grã-Bretanha, esse mega procurador de crianças para os ricos e famosos. Eu o chamei de porta de entrada para a fossa, porque se você acessa a fossa, esse é o esquema global. Nesses pontos, como Jimmy Savile e Epstein, então você pode entrar no grande círculo e realmente entender o que está acontecendo. Então eles estão tentando abafar todas essas coisas quando elas vêm à tona de tempos em tempos. E se você se lembra, sabe, Pambondi? Sim, o incêndio. Os arquivos de Epstein estão na minha mesa. Sim. E então eles conseguiram oficialmente, influenciadores MAGA, aparecendo para receber os arquivos, e eles esperavam que a partir desse ponto tudo desaparecesse. E claro, como você bem sabe, os arquivos que eles receberam estavam ainda mais censurados do que os que já estavam disponíveis, certo? Então, você então teve um problema porque ela foi condenada, está na prisão, e ela sabe onde os corpos estão enterrados, simbolicamente e literalmente. Então você tem um problema, sabe? Ele está fora do jogo, mas ela não está. Então eles mandam Todd Blanche, esse advogado pessoal do Trump, agora o número 2 no Departamento de Justiça, para Tallahassee, na Flórida, fazendo um acordo com Ghislaine Maxwell. Fique de boca fechada, não envolva Trump e tudo vai ficar bem, e nós vamos te transferir para isso. Em comparação, resort de esqui no Texas. E é aí que estamos agora. E o problema que eles têm com Ghislaine Maxwell,
mesmo que quisessem eliminá-la, é que Epstein já aparentemente foi eliminado na prisão. Então, sabe qual era aquela peça famosa onde a mulher fala sobre uma bolsa, basicamente perde uma bolsa? Compreensível perder duas bolsas? E o que você está fazendo? Então, se ela fosse também, seria tão descaradamente óbvio o que aconteceu e avançaria tudo. O que diabos está acontecendo? Em vez de encerrar isso, e eu acho que, você sabe, Trump tem estado tão desesperado para seguir em frente com isso, mas, felizmente, as pessoas não estão permitindo que isso aconteça, incluindo cada vez mais pessoas da sua antiga base de apoio. Isso está longe de acabar ainda, está longe de acabar. Quero dizer, como você pode dizer, Sean, que vamos impedir que algo como 3 milhões de arquivos venham à tona. E você usa a desculpa de que é basicamente por causa do que eu diria, o satanismo, o abuso, as coisas realmente extremas, assassinato. Mas você não vai deixar isso sair. Mas é isso que precisa ser revelado. Por que você está ocultando nomes nos arquivos que divulgou para proteger pessoas que escreveram essas coisas? Obviamente, precisamos saber quem são essas pessoas, porque elas ainda estão se agarrando desesperadamente aos destroços, tentando manter algum tipo de proteção das informações que o público precisa saber. E muito claramente, se você está tão relutante em liberar esses arquivos, esses documentos, esses e-mails, etc., mas sob pressão, você libera alguns, e depois, sob pressão contínua, libera mais alguns. Bem, quais são os documentos que você vai segurar até seus nós dos dedos ficarem brancos? Aqueles que são mais condenatórios e mais extremos e que mais impactam as pessoas que você está tentando proteger, então não podemos deixar que esses arquivos restantes permaneçam em segredo. E você sabe, todos eles estão tentando seguir em frente, não há nada para ver aqui, sigam em frente. Trump tentou isso muitas vezes e falhou. E então, você já viu que já saiu, cara, você viu. Claramente, Musk não estava dizendo a verdade quando ele disse que foi convidado por Epstein para a ilha e recusou bem. Os e-mails que saíram no segundo lote mostram que ele estava perguntando quando seriam as festas mais selvagens. E aí você tem Howard Lutnick, o secretário de comércio, de muitas maneiras um manipulador do Trump, na verdade, especialmente na área econômica. E ele disse que, porque morava ao lado de Epstein, em Nova York, ele entrou na casa de Epstein. E ele viu a cama de massagem e tudo mais. E ele disse, esse cara é terrível. E, a partir daquele momento, eu não tive mais nada a ver com ele. Acho que foi em 2009 ou algo assim. Eu não tive mais nada a ver com ele depois disso. E então, o segundo lote de arquivos saiu e mostrou que ele estava mentindo descaradamente. Ele tinha conexões com Epstein, inclusive indo para a ilha ou falando sobre ir para a ilha. Muito tempo depois, ele disse que cortou todos os laços com ele. Então essas pessoas estão mentindo agora. Por que você mente? Para evitar que algo seja revelado, o que exatamente seria? Por isso precisamos que esses arquivos restantes sejam divulgados. Sim, Branson, Bannon e Gates tentaram melhorar a imagem de Jeffrey após a condenação. Minha pergunta para você é, essa troca de farpas entre Trump e os Clintons que estamos vendo atualmente, isso faz parte do circo?
E o aparato continua ativo e protegido, né? O aparato que foi financiado por Wexner e Leon Black, por exemplo. Bem, antes de tudo, você olha para as fotos de muito tempo atrás, dos Clintons e do Trump. Eles não eram inimigos, eram? E eles eram próximos, amigos muito próximos, de verdade. E você sabe? Eu faço uma série para a Icônica, chama-se O Legado. E é uma retrospectiva dos meus livros dos últimos, 35, 36 anos, e relacionando-os com os acontecimentos atuais. E, curiosamente, estou falando com você hoje porque vou gravar outro programa Legado amanhã. E ontem eu estava preparando isso e vou falar sobre Clinton, os Clintons, os dois e os Bush e a pista de pouso de Mena, no Arkansas, e as conexões que eles tinham e como os Clintons e os Bush, que deveriam ser inimigos políticos, eram unidos como verdadeiros ladrões, na verdade, literalmente unidos como verdadeiros ladrões, porque estavam traficando drogas pela pista de pouso de Mena. Muitas pessoas conhecidas como a contagem de corpos dos Clinton já não estão mais entre nós por saberem coisas que eles não queriam que fossem reveladas. Então, muito claramente, os republicanos Bush, como o pai George Bush em particular, e seu parceiro Dick Cheney, e os democratas Clintons estavam no mesmo time de verdade. Com toda aquela operação de tráfico de drogas do Barry Seal, saindo da América do Sul, etc., e da América Central e do Sul. Será que devemos mesmo acreditar? Considerando que vivemos em um estado de partido único, onde tanto faz se são os democratas ou os republicanos, ou o Partido Trabalhista, ou os conservadores, ou o reformista, a mesma agenda continua, talvez em um ritmo mais lento ou mais rápido, mas segue na mesma direção, não importa quem esteja no poder. Será que realmente devemos acreditar que, de repente, esse tal de Trump está indo contra o sistema? Sabe? Eu estava observando muito atentamente Trump nos anos de Biden. E porque, basicamente, depois do que aconteceu no primeiro governo Trump e do que aconteceu no final dele, depois da eleição, a estrela dele tinha caído. E então, se você se lembra, houve uma operação em Mar-a-Lago por causa de documentos confidenciais. E eu pensei, vou assistir isso e ver qual vai ser a reação. Acho que eu já sabia muito bem qual seria a reação deles. E foi da mega base dele. Ah, olha só, eles estão tentando destruí-lo, essa invasão em Mar-a-Lago. Eles devem estar apavorados com ele, né? E então vieram mais processos, e muitos deles poderiam ter acabado com qualquer chance que ele tinha de concorrer à presidência pela segunda vez. Mas à medida que eles aumentavam, a base dele mostrava cada vez mais apoio. Porque, olha só, eles estão tentando destruí-lo. Ele, obviamente, está apavorado com ele, destruindo os globalistas. E então, ele se candidata à presidência. E eu vou assistir os processos judiciais sumirem um após o outro até ele se tornar presidente de novo. E você sabe, se eles quisessem destruí-lo, eu costumava dizer sobre Bill Clinton, ele não tem esqueletos no armário, ele tem cemitérios inteiros. E isso é absolutamente o caso com Donald Trump. Então, se o Estado profundo, os globalistas, quisessem destruí-lo, bem, é só escolher o que quiser. Mas eles não querem,
Por quê? Porque ele é o cara deles, e Clinton era o cara deles, Hillary Clinton era a mulher deles. Não chegou à presidência, mas foi secretária de Estado e tudo mais. E então, perceba também, cara, que ele está criticando Clinton, Bill Clinton. Ah, não, você fala de mim e dos arquivos Epstein. E o Bill Clinton? Ele está no avião assim como você, mas ele está desviando o foco, indo para o Bill Clinton. E bem, então não é uma farsa. Os arquivos Epstein não são uma farsa quando você fala do Clinton, só quando falam de você. Mas você percebe? Quando recentemente, nos últimos dias, quando os Clintons estavam falando sobre dar depoimento e todas essas coisas, ele de repente mudou de tom. Trump, mudou completamente. Ah, bem, sabe, fico triste que estejam indo atrás do Clinton, do Bill Clinton. Sabe, eu gosto do Bill. O quê? Então isso é uma grande besteira. E outra coisa, bem rápido, você se lembra durante a campanha eleitoral? Isso tem a ver com a pergunta durante a campanha eleitoral. A primeira, que Trump venceu contra Hillary Clinton. Ele está detonando completamente a Hillary Clinton. E ele meio que está liderando os gritos nos comícios dele. Prendam a Clinton, basicamente, sabe? E depois, mais tarde, ele vai ao programa do Rogan, depois de ter vencido, e diz: não, eu nunca incentivei, prendam a Hillary. Bem, você estava o tempo todo, seu grande mentiroso. E como o Rogan reagiu a esse silêncio? Porque foi uma entrevista fácil, pouco antes de ele ganhar a presidência, na segunda vez, claro, foi uma entrevista fácil. Você não é amigo do Elon Musk? Joe? Ah, sim, achei que você fosse mesmo. Então, o que aconteceu depois? Isso foi quando ele venceu pela primeira vez e ele passou toda a campanha eleitoral criticando Clinton e atacando ela. E então, eles tiveram o jantar de posse. Você se lembra de ter visto isso? E ele se levanta. Isso foi logo após a posse. E ele diz: tem duas pessoas aqui, basicamente, a quem eu quero prestar homenagem. Você poderia, por favor, se levantar? São Bill Clinton e Hillary Clinton. E ele inicia uma salva de palmas. Quero dizer o quê? É um jogo, é teatro. Eles dois têm interesse que os arquivos Epstein desapareçam. Sim, em A Revelação você abriu meus olhos para Rogan e a senhora, que se tornaram algumas das minhas partes favoritas. Agora no roteiro você está abrindo meus olhos para o quão insidiosos Palantir, Peter Thiel são e o preparo de Vance para possivelmente assumir o controle. Você poderia expandir sobre isso, por favor? David. Sim. Bem, antes de tudo, toda a carreira política de J.D. Vance foi financiada por Peter Thiel e Peter Thiel. Porque você pode ver, ele é um capanga rico, mas ainda é um capanga. E o papel dele na Palantir, que foi financiada inicialmente pela CIA, aliás, é instalar esse sistema de controle de vigilância em massa. E claro, J.D. Vance, que teve toda a sua carreira política, financiada por Peter Thiel. Ele é um antiglobalista e é vice-presidente do Trump, que também é um antiglobalista. E tem dado inúmeros contratos para a Palantir e para a Thiel para introduzir o sistema de IA de vigilância e outros sistemas na sociedade americana. Bem, acontece que Peter Thiel e outro fundador da Palantir, Alex Karp, ambos fazem parte do comitê diretor dos globalistas até o DNA deles. Grupo Bilderberg. Então é tudo uma bobagem, é tudo teatro.
E então você teve essa situação após a tentativa de assassinato contra Trump. Uma coisa que eu vou dizer sobre o Trump, para ser justo, é que ele tem as orelhas que cicatrizam mais rápido da história da humanidade, né? Quer dizer, por favor, enfim, em menos de uma hora após a tentativa de assassinato, onde pegaram um garoto que ele fazia parte do clube de tiro na escola e o expulsaram porque ele era inútil. E eles fizeram com que ele tentasse matar Trump. Em vez de um atirador de elite que não teria errado nem por tão pouco, sabe? Então, de qualquer forma, quero dizer quais são as chances estatísticas disso. Entende? De qualquer forma, o que aconteceu foi que em menos de uma hora, Musk tornou público que está apoiando Trump. E ele colocou, quanto? Uns 250 milhões, foi isso? 250 milhões de dólares, 300 milhões de dólares na campanha do Trump? E logo depois, todos os oligarcas embarcaram. Seus tios e seus Mark Andreessen e seu pessoal, outras pessoas David Sachs e essas outras pessoas que se uniram em torno do Trump. E assim, durante todo esse período até o restante da eleição, basicamente, a ex-plataforma de Elon Musk era um braço de propaganda do Trump. Agora é um braço de sistema de controle de fusão entre IA e humano, constantemente despejando propaganda. Mas Trump estava sendo colocado à frente para fazer o que eu disse antes que ele faria para ser eleito. E por trás de tudo isso, é claro, a tentativa de assassinato. Você vê Mar-a-Lago com os documentos confidenciais e todos esses processos judiciais e agora estão tentando matá-lo. Meu Deus, sim, ele é o nosso cara, né? Então, de qualquer forma. Mas muito rapidamente, após a tentativa de assassinato, Musk e Thiel estão... obviamente, Thiel está pressionando a Trump para ter J.D. Vance como seu vice. E, lá estava eu. Eu li uma matéria na mídia onde eles estavam listando uma série de nomes que provavelmente seriam os escolhidos. Um deles que Trump escolheria. Eu vi J.D. Vance. E eu disse para as pessoas ao meu redor, esse é o cara que vai ser escolhido, porque ele é o faz tudo do tio, certo? Então ele vai embora, logo após a tentativa de assassinato, para a convenção republicana da UM. Saudado como esse herói que retorna com um pouco de fita branca na cabeça, ou gaze na orelha, na verdade. E o M anuncia que sim, J.D. Vance é meu companheiro de chapa. E claro, se Trump não conseguir completar o mandato por qualquer motivo, seja cognitivo, físico ou escândalo, então J.D. Vance vai assumir. Sim, nós vimos Erica Kirk. Vamos todos votar em J.D. Vance. Estamos chegando perto da hora. David, eu só tenho mais 3 perguntas. Gostaria de fazer para você. Acho que os espectadores vão se interessar por essas perguntas. A primeira delas, então, nós vimos essa foto do príncipe Andrew de 4, parecendo um cão possuído sobre a garota. Você acha? E o rei Charles agora está sendo vaiado. Deveria dizer ex-príncipe Andrew, o rei Charles está sendo vaiado por isso. Você acha que isso pode desestabilizar ou acabar com a monarquia? Bem, essa é uma pergunta interessante. Porque eu disse em alguns dos meus livros anteriores, que a monarquia está com os dias contados. E eu dizia que, uma vez que a rainha se for,
então tudo começará a desmoronar, não necessariamente amanhã, mas com o tempo vai desmoronar. E aí você pensa, espera um minuto, mas os membros da realeza não fazem todos parte disso? Bem, sim, mas voltamos àquela coisa de que, se o status quo continuar, ele vai impedir que aquilo que você quer colocar no lugar entre. Esse grande reinício da sociedade humana é tão vasto e tão total que, embora as linhagens da realeza tenham servido magnificamente aos interesses desse culto ao longo dos séculos e além, eles não têm nenhum papel a desempenhar nesse novo grande reinício como realeza. Então, o que aconteceu, por exemplo, quando a realeza estava em toda parte, é que chegou um ponto em que a população, pelo menos grandes parcelas da população globalmente, ainda não na Grã-Bretanha, ou na Holanda, ou na Suécia, ou na Noruega, Espanha, mas no resto do mundo, eles começaram a rejeitar a realeza com base no fato de serem governados, na prática, por quem teve relações com quem, em que ordem, herdando o poder. Só porque você é de uma determinada família. Então, o que o culto teve que fazer foi encontrar outro sistema para as pessoas serem governadas. E quando você tem um ditador real, um Stalin, seja lá quem for, você está em uma ditadura. E em algum momento, você provavelmente iria se rebelar contra isso. O que você pode ver e o que você sabe é a situação. O que eles queriam fazer ao substituir a realeza, na maior parte, por política e partidos políticos, era dar às pessoas a impressão de que elas estavam escolhendo o governo, que elas estavam no comando do governo, e que o governo estava servindo a elas, e que eram elas que faziam as escolhas de quem as governava. Isso funcionou magnificamente porque é assim que funciona. Você vota no partido A, não gosta do que eles estão fazendo, e para onde eles estão levando o mundo? Então eu preciso me livrar deles. Então eu vou votar no partido B. Isso mostrou para você, e então o partido B. Você também não gosta deles porque sempre te levaram na mesma direção. Então, como eu me livro do partido B, bem, você tem que votar no partido A, e assim tem sido. Mas isso é chamado de democracia, é chamado de, liberdade. Então, o ponto-chave é que você precisa ter um ponto focal através do qual a população, entre as eleições, e você basicamente controla todas as escolhas deles, de qualquer forma, exceto, durante uma campanha eleitoral. E então, é meio que um controle e poder apenas teórico. Você faz com que eles entreguem seu poder para pessoas que você controla. Antes era a realeza, e agora é um partido político de qualquer cor maldita. O que leva à próxima pergunta, que é: você acha que o partido político atual, o Farmer, será derrubado por causa do relacionamento de Mandelson com Epstein e por ter entregue segredos a ele? É possível, mas, obviamente é possível. Quero dizer, o cara é um idiota. Controlado por pessoas como, Tony Blair, que é controlado, ele é culto até o DNA Blair. Ele é controlado por Larry Ellison, que o financia dos Estados Unidos. É uma piada de mau gosto, mas a questão é sobre a realeza. É isso? Não tem nenhum papel a desempenhar. O que eu ia dizer é que
O que aconteceu com as linhagens de sangue, as linhagens de sangue do culto, as linhagens do núcleo interno do culto, quando passaram do controle real para o controle político, foi que as linhagens deixaram de lado suas coroas e diademas e vestiram ternos de negócios. Certo? Eles entraram no sistema, na política, no mundo corporativo, foram para a administração pública e diversas outras áreas. Então eles ainda estavam comandando tudo, mas tentando dar à população a impressão de que ela está no controle. E então, embora, como eu disse, essas linhagens reais, desse culto, vão ser substituídas porque esse grande reset exige isso. Eles não vão deixar de desempenhar um papel, eles vão para essas outras áreas de controle e continuarão, sob uma aparência diferente. Então eu vejo a realeza caindo e sabe, eu realmente vejo, eu tenho que sorrir, caramba, Sean Atwood, sabe? Quando vejo manchetes como o Príncipe Charles está banindo o ex-príncipe Andrew para Norfolk e o colocando de lado para que as pessoas não o vejam mais. Ele está fora de Londres, está fora de Windsor e tudo mais. E você sabe, o príncipe Charles está enojado com ele? Realmente estava. O príncipe Charles, agora rei Charles, estava enojado com Jimmy Savile. O Jimmy Savile, que foi trazido para o núcleo mais íntimo do círculo interno da família real britânica nos anos 1960, quando ele era apenas um disc jockey e uma personalidade da BBC, quando foi levado para lá pelo próprio palavras de Lord Mountbatten, um confidente da rainha e o mentor, dizem, de Charles e Philip. Quero dizer, é desse nível que estamos falando, das pessoas que comandam este maldito mundo. E esses são apenas os lacaios. Como será o núcleo interno? E por todo o caminho, Savile era amigo do príncipe Felipe até que eles tiveram uma grande briga e se desentenderam. E até o fim da vida dele, ele foi amigo do príncipe Charles. Então, uma das coisas que nunca foi revelada sobre Seve, que está nos meus livros, como Percepção, Engano, etc., é que ele era um aliciador de crianças para os ricos e famosos. Ele fazia o mesmo para pessoas como Ted Heath, o ex-primeiro-ministro da Grã-Bretanha, aquele que nos levou ao mercado comum que se tornou a União Europeia. Então ele está no círculo íntimo da família real britânica durante todas essas décadas e é um aliciador de crianças para os ricos e famosos. Olá, e aí você tem essa conexão com Epstein, outra expressão dessa rede global pelo ex-príncipe André. E agora você tem o príncipe Charles dizendo, eu vou banir o André, não é, sabe? Por que você está fazendo isso, cara? Porque você está tentando salvar a família real do colapso por causa do esgoto que a família real é e sempre foi, caramba! É por isso Claro, quando a história do Savile veio à tona depois que ele morreu em 2011, por que a família real não foi questionada sobre o que esse cara estava fazendo? Jimmy Savile no círculo íntimo da família real britânica? A polícia, como é amplamente reconhecido, sabia o que ele estava fazendo, o que significa que a equipe de proteção real da Polícia Metropolitana sabia, que a divisão especial da polícia também saberia, mas os membros da família real não sabiam. É claro que eles sabiam, porra. Então por que ele estava lá, sabe, como uma porta de entrada para o esgoto? É isso que essas situações são, como Epstein e Savile, e não podemos deixar isso passar. Não podemos deixar isso passar. Precisamos levar isso adiante para que a casa de cartas desmorone. David, bem ali no Alberta. Tem mais uma pergunta. Você tem tempo para responder mais uma pergunta? Sim, sem problema. Pode continuar.
Certo. Ontem tivemos Andrew Loney aqui e ele disse que Andrew Mountbatten é protegido pelos maçons e policiais maçons, oficiais de proteção real maçons. Quão protegido ele é? Você acredita que Andrew faz parte da maçonaria? Bem, é como qualquer outra coisa, e como mencionei antes, Sean, com Epstein. Eles os protegem o máximo que podem, até chegar ao ponto em que não podem mais protegê-los. E eles têm que cortá-los e deixá-los se virar sozinhos. Porque se continuarem do jeito que estão, isso vai acabar levando para o esgoto. Então eles vão protegê-lo de acabar na cadeia ou algo assim, tanto quanto puderem. Mas só até o ponto em que toda a porra do esquema não esteja ameaçada de ser exposta em massa. Mas o que ele diz ali é absolutamente verdade. É assim que o culto global funciona. Você tem a aranha, como eu chamo. E ela está sentada no centro de uma teia global de sociedades secretas, grupos semi-secretos e outras coisas. Vemos organizações, instituições, governos, departamentos e agências governamentais, que nós vemos na arena pública, e todos eles fazem parte dessa teia, mas todos são ferozmente compartimentalizados. Então, a maioria das pessoas dentro delas não sabe do que faz parte, e mesmo nos níveis mais internos, não sabe a verdadeira extensão do que está envolvida. Então, a aranha... Entidades existem em outra dimensão da realidade, chamada dimensão astral, que se sobrepõe a esta. Como vemos apenas uma faixa de frequência, é isso que conseguimos perceber. O infinito existe no mesmo espaço em que estou sentado. Mas esse computador biológico, como eu chamo, só vai decodificar em uma realidade visual uma pequena faixa desse infinito, que é chamada de mundo humano. Quero dizer, as pessoas falam sobre, sim, nós entendemos a conspiração, é tudo político, mas não. Isso não é. Isso acontece em um nível. A verdadeira conspiração é a própria natureza da nossa realidade. Não é o que pensamos que estamos experimentando. Mas, enfim, essa é outra história. Então você tem a aranha, que é esse outro reino dimensional que é servido por esse culto global. Esse culto global opera dentro do reino humano. E o trabalho dele é servir aos interesses disso com sua manipulação. E o que mais? E tudo isso tem um motivo. Eu falo sobre isso nos livros, mas enfim, então você sai imediatamente da aranha, ao redor da aranha. Nessa teia estão as sociedades secretas mais exclusivas. Muitas delas nem têm nomes porque isso as torna mais difíceis de rastrear. E então você sai desse nível realmente exclusivo, onde eles vão conhecer o panorama geral. E entra novamente nas sociedades secretas ferozmente compartimentalizadas, sobre as quais nós sabemos. Como os maçons e os cavaleiros de Malta, os cavaleiros templários, o núcleo interno da ordem dos jesuítas, Opus Dei e tantos outros, quero dizer, são tantos que é inacreditável. Mas eles têm um centro de controle interligado, que a maioria dos membros dessas organizações, dessas sociedades secretas, nem sabe que existe. E então, a ideia dessas sociedades secretas, na parte oculta dessa teia, é que eles estão trazendo a agenda ditada pela aranha através dessas sociedades secretas. E então você chega a um ponto na teia, que eu chamo de cúspide, onde a parte oculta da teia encontra a parte visível da teia. E é aí que você encontra o Fórum Econômico Mundial, o Grupo Bilderberg, o núcleo interno das Nações Unidas, em grande parte também. Você tem o Clube de Roma, que foi criado em 1968 para usar preocupações ambientais, inventadas ou não, para justificar a centralização do poder.
e todas essas outras organizações diferentes, como a Comissão Trilateral, o Conselho de Relações Exteriores dos Estados Unidos, etc. E também, nesse mesmo cenário, você tem as inúmeras organizações não governamentais, as ONGs, muitas das mais proeminentes financiadas pela família Soros. E você tem inúmeros think tanks, que também são compartimentalizados em termos de conhecimento. E o trabalho desse grupo intermediário é pegar a agenda do oculto, no fim das contas da aranha, e colocá-la em prática. Na política do governo, política corporativa, redes sociais, política do Vale do Silício, política de Israel, política da Organização Mundial da Saúde, etc. E então, você entra no mundo do palco e vê todas essas organizações aparentemente aleatórias, com papéis diferentes. E a maioria das pessoas, a grande maioria das pessoas, dentro dessas organizações, vai pensar que é isso que elas são. Mas se você analisar a fundo essas organizações, seja no Vale do Silício, na OMS ou no cartel das grandes farmacêuticas, governos, agências governamentais, você chega a um ponto em que elas se conectam a essa teia. E nesse momento, todas são expressões da mesma organização. É por isso que, se você for fundo o suficiente na inteligência britânica, na CIA, no Mossad, etc., você está olhando para uma única organização. Embora a maioria dos que trabalham nessas agências de inteligência acredite atuar de forma independente. Nesse nível, no nível da teia, eles são uma única organização. Então você olha para aquela grande, massiva teia. E uma das expressões dos ocultos são os maçons. E os maçons são... Você sabe, eles obviamente são compartimentalizados em graus. E o que são esses graus? Tipo, os 33 graus do rito escocês, certo? Eles são níveis de conhecimento, graus de conhecimento. E você só entra no próximo nível mais alto se aquele nível achar que você é digno disso. E a grande maioria dos maçons no mundo está nos 3 níveis mais baixos de grau. E mesmo quando você chega ao nível mais alto, como o 33º grau do rito escocês, existe um outro nível acima desse que a maioria dos maçons nem faz ideia que existe, onde só os realmente escolhidos têm permissão para entrar. E assim você tem essa teia que se conecta com a mídia, na verdade possui a mídia, se conecta com todas essas instituições diferentes, com o direito, com a polícia, com a aplicação da lei em geral. E então o que você tem, e isso se aplica enormemente à situação do Epstein, é que você tem a teia global que é fundamentada em outras palavras, fazendo isso. Mas eles também possuem todas as agências, ou controlam todas as agências, que podem encobrir o fato de que isso está acontecendo. Então, esse é o tipo de teia que será. Até que eles o cortem, não podemos mais protegê-lo, ou tudo vai vir à tona. É isso que está tentando proteger Andrew. E assim, uma das coisas que você encontra nas lojas maçônicas, especialmente em Londres e na Polícia Metropolitana, é que policiais importantes são membros dessas lojas maçônicas. E, portanto, eles farão o que puderem para servir aos interesses que a loja deseja que eles sirvam. E claro, só como um parêntese, mas é um ponto importante, você tem criminosos na mesma loja e assim acontece. Isso veio à tona de tempos em tempos ao longo das décadas. Você tem policiais na loja que estão protegendo outros maçons na loja que são criminosos. Quero dizer, tudo isso é um poço de sujeira.
Mas, como eu disse, primeiro de tudo, a realeza está destinada a acabar porque faz parte da transformação. Mas eles vão protegê-lo o máximo que puderem até que isso ameace a própria teia, e então ele será descartado. Ele vai ser deixado de lado. O rei Charles é maçom? Eu não sei, mas não importa porque ele sabe, essa é a questão. Veja, isso, loja ou essa teia é tão multifacetada e tem tantas organizações, sociedades secretas dentro dela, que você não precisa ser um maçom para fazer parte disso. A maçonaria é apenas uma sociedade secreta. É uma grande, mas é apenas uma sociedade secreta dentro de toda a teia. E ao ser rei, príncipe, membro da família real, membro dessas linhagens de sangue de culto, você, por definição, faz parte do culto, e o culto vai proteger você. E sabe, é por isso que ao longo dos anos, quando essas situações vieram à tona de vez em quando, elas foram abafadas. Porque o culto tem a capacidade não só de fazer essas coisas, mas também de abafá-las quando vem à tona. E é isso, temos uma oportunidade aqui, Sean, de não deixar essa situação do Epstein passar, porque ela é real e estamos vendo isso. É um possível ponto de entrada para o esgoto, para que possamos ver a verdadeira dimensão do que está acontecendo. E isso vai além desta dimensão. E é isso que tantas pessoas não conseguem compreender, embora cada vez mais pessoas estejam despertando mais do que nunca antes. É porque está fora do normal delas. E é aí que devemos estar, no sentido de normalidade instigado pelo culto, que na verdade não é nada normal. É apenas uma ilusão que eles criaram para que a gente não entenda o que realmente está acontecendo. Absolutamente impressionante, como sempre. David, não tenho palavras para agradecer. Vejo muitos se apropriando do seu trabalho, esses falsos conectores das trevas. Você é o verdadeiro conector das trevas. Eu incentivo as pessoas, parabéns pela revelação. O roteiro, sabe? Se você acha que conhece o trabalho do David porque leu os livros dele anos atrás, você precisa se atualizar, pessoal. Eu precisei me atualizar. Eu tinha relaxado. Eu confesso, eu tinha relaxado. Ler o trabalho do David me deixou completamente focado e me renovou. Os links estão aí na descrição e o David também recuperou o canal dele no YouTube. Inacreditável. 5 anos e meio eu fiquei afastado. Mas você sabe. Eles estão te deixando em paz ou pressionando de novo? Isso. Bem, eles meio que te deixam em paz, mas estamos em um período, sabe? Tem mais algumas coisas. Eu só quero dizer... Estamos em um período em que eles querem que a gente pense que estão do nosso lado. Então você olha para Musk, que entrou no estado profundo, que controlava o Twitter, de alguma forma controlando na época quem estava lá e quem não estava. De algum modo, concluíram que venderiam para um suposto absolutista da liberdade de expressão. E é só uma piada. E o que aconteceu a partir do momento em que Musk comprou o Twitter e começou a deixar as pessoas voltarem? Chamou de X. Isso basicamente virou a grande trilha da mídia alternativa. Simplesmente pararam de criticá-lo e disseram: agora ele é um dos nossos. Então esse foi um dos principais motivos. E além do fato de que ele, X, foi extremamente influente em ajudar o Trump a entrar pela segunda vez. Ele também transformou X em um extraordinário braço de propaganda da IA e de todo esse novo sistema de culto. E então, temos que ser espertos. Só porque as pessoas dizem coisas e afirmam fazer coisas, não significa que elas realmente querem dizer isso, ou que estão realmente fazendo.
E o que você tem com Musk, por exemplo, no X, é que os algoritmos dele estão ajustados no máximo. Quero dizer, ele posta como uma metralhadora, e quando eu entro no meu feed, o Musk está em todo lugar. Enquanto pessoas que estão dizendo outras coisas que ele não quer que circulem, elas são shadow banidas. Ele não pode banir diretamente muitas pessoas, porque a imagem dele, de absolutista, da liberdade de expressão, estaria em perigo. Então, o shadow ban é o jeito que eles usam para lidar com isso. E em termos de, você sabe, o Google é dono do YouTube e dessas outras plataformas. Agora eles estão tentando nos convencer de que estão do nosso lado porque querem nos levar pelo caminho dessa IA digital. Distópica. E sobre a mídia alternativa que você mencionou aí, Sean, eu vi o que aconteceu depois da Covid. E o núcleo central da mídia alternativa foi tomado por pessoas que, em sua maioria, vieram da grande mídia. E eu vi isso acontecer, e me lembro de ter entrado em contato através do produtor dele, com Alex Jones, e dizer: você consegue ver o que está acontecendo? Essa mídia alternativa está sendo tomada por essas pessoas. Porque eles estavam recebendo todo o apoio dos algoritmos e todo o financiamento e conquistando enormes audiências, sendo que antes não sabiam de nada. E o que voltou do Alex Jones, através do produtor dele, foi: eu percebo isso, mas não sei o que fazer a respeito. E eu disse: bom, me liga, vamos conversar sobre isso. E a próxima coisa que eu soube foi que ele começou a receber todas essas pessoas no programa dele e você vai ver para onde o Alex Jones foi desde então. Então, se eu sou o culto, certo? Muitas dessas pessoas não saberão disso. Elas foram colocadas lá e são promovidas. Algumas vão saber, mas muitas não vão saber que foram colocadas lá e promovidas. Elas pensam: é por causa de quem eu sou. Não, é por causa da limitação do que você pensa. Sabe? É por isso. Porque se eu sou o culto, estou olhando para a situação da Covid. Estou considerando que quando a Covid começou, particularmente, você sabe, na Inglaterra e em grande parte do Ocidente, mas em outros lugares também. E estou pensando, quando começou, as pessoas estavam seriamente complacentes. Havia apenas algumas pessoas protestando e elas estavam sendo detidas pela polícia, sem problema. Mas quando chegou a hora, isso já tinha avançado. Eu estava andando pelas ruas de Londres com cerca de 100 mil pessoas ou mais. E em vez de prender todo mundo, a polícia estava ao lado da estrada assistindo aquilo passar. Era gente demais. Então, se eu fosse o culto, eu olharia para isso e diria: ok, tivemos que fazer a Covid por vários motivos. Mas teve para muita gente. Deixaram o gênio sair da garrafa. E olhando para isso, eu não acho que o gênio vai voltar certamente, completamente. Então, do que fazemos? Nós temos que controlar as percepções dessas pessoas e temos que conduzi-las para essa distopia digital da IA. De quem eles estão recebendo suas informações? E eles diriam: bem, não podemos sequestrar a percepção deles através da grande mídia, porque essas pessoas agora têm total desprezo por ela. Eles sabem que estão sendo enganados, então de onde estão recebendo suas informações? Bem, eles estão recebendo suas informações dessa mídia alternativa, que não existia quando comecei. Certo. Bem, temos que agir sobre isso. Naquela época, eu vi todas essas pessoas saindo da grande mídia que nunca tinham falado sobre nada. Muitos deles tinham simplesmente acreditado em toda essa história da Covid e da vacina, e de repente eles estão no centro de tudo. E estou olhando do meu próprio ponto de vista, apenas do lado jornalístico.
se eu sou Joe Rogan e sou Tucker Carlson e sou genuíno e estou realmente buscando entender o que está acontecendo, eu diria, bem, quem tem feito isso todo esse tempo? Nós precisamos falar com eles. E eu venho fazendo isso há 36 anos. Eu estou chegando e você diz, bem, precisamos colocá-lo pelo menos uma vez e ver o que ele tem a dizer sobre tudo isso. E o que mais? Mas nenhum deles fez isso. Eles se recusam a me receber. E o que temos, Sean, basicamente a seita fez esse julgamento. Não podemos colocar o gênio de volta na garrafa, mas o que precisamos fazer é impedir que a garrafa fique ainda maior. Então vamos colocar nosso pessoal lá, que basicamente vê o mundo em termos dos 5 sentidos e o mundo apenas dos humanos. E eles veem a conspiração em termos de política, esquerda e direita, esquerda ruim, direita boa. E vamos fazer com que eles foquem a atenção dos que resistem, das pessoas que estão começando a despertar para o fato de que existe uma conspiração. Vamos fazer com que eles foquem sua atenção nesse cenário. Então, na verdade, eles estavam naquela prisão antes e agora estão nesta prisão, mas ainda estão em uma prisão, então isso é bom. E o que não queremos é que eles continuem expandindo suas mentes e percebam a dimensão do que está acontecendo. Porque é aí que estão as malditas respostas. Não queremos isso. Então eu olho para essas pessoas, cara, que entraram na mídia alternativa, como é chamada, e basicamente tomaram conta dela. E você sabe, pessoas que apareceram há 5 minutos, surgiram do nada, estão no Twitter desde 2023 e de repente estão em todo lugar, e Rogan chama essas pessoas, Carlson chama essas pessoas, mas não chega nem perto de mim. Agora, jornalisticamente, como você bem sabe, isso é ridículo quando alguém está fazendo isso há 36 anos, você chama essa pessoa. Não para dizer que concordo com ele, mas sim, o que esse cara tem a dizer deve ser interessante. Ele estava fazendo isso há 36 anos, mas eles não chegam nem perto de mim, e isso diz muita coisa. Não que eu precise mais dele, para ser honesto. Da última vez meus espectadores estavam mandando mensagens para Rogan pedindo para te chamar e foi um completo silêncio. Silêncio total. E vou te contar, aconteceu uma coisa muito estranha recentemente. Do nada, Jamie, meu filho. Ele recebeu um e-mail dizendo ser do responsável por agendar convidados do Joe Rogan e o nome que ele deu parecia verdadeiro. É um agenciador do Rogan. O que não conseguimos confirmar é se o e-mail era verdadeiro. Por quê? Eles me convidaram e eu aceitei imediatamente. Então, Jaime começou a dizer, bem, ok, e quanto aos voos, datas e tudo mais? E então, em 2 dias, o responsável pela reserva voltou e disse, não, desculpe. Tivemos um pequeno problema e tem a ver com isso. Aquilo era besteira, balela, desculpa. Então, temos que retirar o convite. Então, eu não sei o que aconteceu lá, porque nós fizemos contato novamente, dizendo, sabe, explique realmente do que se trata tudo isso, e sabe, você pode me dar uma confirmação de que você realmente é o responsável pela reserva? E etc. E nunca obtive uma resposta. Então, se eles pensaram, temos que colocar esse cara porque estamos sob muita pressão para não fazer isso de vez em quando. Mas, se perguntarmos a ele, provavelmente dirá não. E eu disse sim imediatamente, e a coisa foi retirada. Então, para ser honesto, eu não sei o que aconteceu ali. Mas talvez eles achassem que eu diria não, mas eu não diria, eu aceitaria na hora. O mesmo com Carlson.
Bem, isso mostra quem está realmente no alvo e quem não está. É absolutamente impressionante. Como sempre, espectadores de David, todos os links de David estão na descrição. Por favor, apoiem o trabalho importante dele. Como eu disse, confiram a revelação e o roteiro e vamos ver como isso se desenvolve e se surgem mais arquivos. Saudamos você, David, por ser o maior coletor de pontos e agradecemos pelo seu tempo. Beleza, cara. Valeu, Sean. Foi um prazer. Valeu.